Eu gostaria, então, de convidar para suas considerações iniciais a Alessandra Guimarães Rocha, que é presidente da Libertas. Bem-vindo, obrigado. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos. O primeiro esclarecimento que eu gostaria de fazer, hoje, dia 9 de dezembro, às 16h26, não há uma dívida de 1,5 bilhão. Então, esse é o primeiro esclarecimento que eu gostaria de fazer a todos. Vou relatar um pouquinho desse processo, para vocês entenderem quais os números que a gente tem na data de hoje. É um processo, como foi colocado, de 1989, de uma fraude que aconteceu no passado. Quem é parte neste processo é a Fundação Libertas e o antigo Instituto de Previdência dos Congressistas, o IPC, que foi sucedido pela União, porque esse instituto foi extinto. Tivemos 2 processos, então. Um desses processos, que era de debêntures, foi uma fraude, então, que aconteceu no passado. E esse processo foi extinto, os pagamentos ocorreram, e hoje a gente tem um processo que discute os títulos, a dívida dos títulos de dívida agrária. A gente está em fase de execução de sentença. No processo de conhecimento, acho que é um ponto importante para ser colocado, há um instituto jurídico que se chama denunciação à lide, quando a gente entende que há alguém que é culpado e quando a gente acha que nós não somos culpados e que a outra parte é culpada, há o processo de denunciação à lide. Nenhuma das patrocinadoras foi denunciada à lide nesse processo. Então, na execução, hoje nós temos a União e a Fundação Libertas como parte. Estamos, então, em fase de execução de sentença. Temos 2 recursos pendentes ainda nesse processo, um de preclusão e um de decadência. O valor que a União solicita é 149 milhões. Foi o primeiro valor solicitado pela União. O nosso advogado, junto com o perito, fez um cálculo e o perito do juízo, hoje, validou, tem uma petição protocolada nos autos, que é pública, eu trouxe aqui para entregar, de 27 milhões e 700 mil. Esse valor de 1 bilhão, a União que pediu. Ela fez um pedido extemporâneo, então foi uma petição incluída no processo, fora do prazo, onde o nosso advogado recorreu para tirar essa petição de dentro do processo, já que ela foi colocada fora do prazo. Então, hoje, eu vou ler para vocês o documento da perita do juízo, Melissa Paniza Salmon Abfakden. O final, porque é um processo muito longo, eu posso entregar para o senhor. Concluímos, por fim, que o saldo ainda devido pelas demandadas nessa data, que aqui é 17 de fevereiro, importa em R$ 27.760.517,92, conforme demonstrado a seguir. Ela apresenta os cálculos aqui. A União pediu mais uma manifestação, então a União voltou questionando esse valor, e a perita, na data de ontem, dia 8 de dezembro de 2025, a perita ela ratifica os cálculos. Então, o juiz não homologou. Então, hoje, o que nós temos de concreto é o valor de 27 milhões. É isso que nós temos aqui. Eu vou entregar para vocês, é um processo público, qualquer pessoa pode acessar. Então, essa dívida de 1 bilhão e 700 mil, ela não existe. Hoje, ela não existe. É um pedido da União, como qualquer um pode fazer. Então, esse valor não existe. O que nós temos hoje é que vai ter uma execução. Temos 2 recursos pendentes, o de preclusão e decadência também. Preclusão e prescrição. Então, ainda temos 2 recursos pendentes que, se a gente conseguir, pode ser que a dívida não seja nada, porque esses recursos estão pendentes. Então, é isso que a gente tem hoje. Eu queria só falar um pouquinho sobre o fundo, se o senhor me permitir. É um fundo muito seguro. Nós temos 5 bilhões lá, sendo da Copasa 3 bilhões e 700. Hoje, da Copasa, nós estamos falando estritamente da Copasa, nós temos 3 planos. Esta dívida, de dívida, hoje nós temos 27 milhões e 700 mil, ela afeta um plano só. Nós temos 3 planos na entidade, que é o chamado RP1, que é esse onde está essa contingência. Nós temos o Copasa Saldado e nós temos o CD. A contingência, ela atinge apenas o RP1. Eu trouxe os números aqui, porque essas informações que saíram na mídia, elas geram
um estresse nas pessoas. Então, hoje, no plano, nós temos 13.759 pessoas da Copasa, no plano RP1, 354, no saudado, 3.421 pessoas, e no novo plano Copasa, 9.984. É importante esclarecer, e aí, nesses 35 anos, deputado, que esse processo corre, ninguém que passou pela fundação foi à mídia para falar sobre esse assunto. Então, esse assunto ele ficava lá adormecido. Mas eu fui para falar. E eu trouxe o esclarecimento porque isso gera um pânico nas pessoas, né? Porque é isso que vai prejudicar o fundo. Na hora que, se a Copasa eventualmente fizer um PDV, na hora que uma pessoa quiser aposentar, em vez dela confiar na gente, ela vai querer retirar seu dinheiro de lá. E a gente não pode deixar que isso aconteça, porque é um fundo, a gente está batendo todas as metas atuariais, a gente não tem nada em Banco Master. Então, é um plano seguro e que a gente precisa que os empregados fiquem, para que a gente mantenha. Então, assim, é importante trazer os esclarecimentos dos valores. A gente tem mesmo hoje esses 27.700.000, mas não temos nada de 1 bilhão. Esse 1 bilhão foi um pedido da União, fora de prazo, extemporâneo, que o nosso advogado já recorreu. Então, acho que esse esclarecimento é muito importante para a gente falar de como a nossa entidade é segura e como a gente quer manter, né, a Fundação Libertas como ela é hoje, saudável, né, não fazemos nenhum investimento irresponsável, temos selo de governança. Então, esse era o primeiro esclarecimento que eu gostaria de fazer. Eu queria que você repetisse, porque houve uma confusão em relação a uma outra empresa chamada Libertas e na relação com o Banco Master. Porque também isso chegou. Professor, na audiência vai esclarecer que a Fundação Libertas ela investiu no Banco Master e perdeu nesse investimento. Eu acho que é importante esse esclarecimento, porque houve uma confusão de nomenclatura. A gente não tem nenhum investimento no Banco Master, inclusive a ABRAP, que é a Associação das Empresas de Entidades Fechadas, ela foi até a mídia, inclusive, para falar que nenhuma entidade fechada, né, nós não estamos falando do regime próprio, entidades fechadas, nenhuma tinha papéis no Banco Master. Essa confusão foi de um outro caso, que era uma empresa que tinha um nome parecido com o nosso, mas a gente também esclareceu. Então, em relação ao Banco Master, a gente não tem nenhum papel lá. Sobre a minha pergunta, sem o patrocínio da Copasa, a Libertas consegue se manter de pé? Deputado, hoje a Copasa, né, tem 3.700.000. Ela pode se manter, mas não da forma como ela está lá hoje. Hoje eu tenho 72 empregados que tiram seu sustento de lá. Se a gente ficar com um valor muito menor, vamos colocar aqui 5 bilhões menos 3 bilhões, vai ser uma entidade muito pequena. Ela não terá o porte que ela tem hoje. E aí nós temos lá Prodenge, MGS, Coab, Codenge, ela vai se manter, mas as 72 pessoas que eu tenho lá hoje, pode ser que não se mantenha, porque ela vai ficar muito pequena. E aí é a nossa discussão também, a gente fala muito da preocupação, que aqui as pessoas falam taxa de administração, mas não é bem esse o conceito, é despesa sobre recurso garantidor. Eu tenho que ser competitiva, então eu tenho que olhar como é que estão as outras entidades, né? Eu tenho que estar de forma econômica para que eu consiga ter uma entidade competitiva e que eu atraia mais pessoas para dentro do fundo e não que as pessoas saiam. Né? Então, isso também é importante manter e falar com vocês assim, da importância da gente ter uma entidade que tenha um limitador dos seus gastos, que atue, né, de forma a não fazer gastos desnecessários, para que a gente abaixe os custos para os participantes assistidos aí, né, e os beneficiários, porque lá também a gente tem plano de saúde, não da Copasa, da própria Libertas e da Prodenge. Também tem o plano de saúde lá. Deputado, só um esclarecimento. Sim. Em relação à comunicação ao mercado, essas informações constam do balanço da entidade, então qualquer pessoa pode ir lá e olhar, é um balanço aprovado pelo Conselho Fiscal, né, passa pela auditoria externa, então essas informações estão lá. Não está provisionado o valor, porque, efetivamente, não há o valor homologado pelo juiz. E o não provisionamento também não vem de hoje, ele vem aí de anos para trás, também aprovado pelo Conselho Fiscal da entidade e pelos auditores externos. Temos 2 pareceres jurídicos no sentido de, depois que veio o laudo, né, do valor de 27.700.000 da perita oficial do juízo,
Fizemos nova consulta a dois escritórios de advocacia que mantiveram para a gente não provisionar. Então, isso está, sim, informado no balanço, né? Não é algo que seja de desconhecimento das pessoas, tá? Só para te deixar mais tranquilo em relação a esse ponto. Te agradeço. Finalizo fazendo a minha pergunta. Alessandra, a Copasa pode ou não pode retirar a participação caso ela for privatizada? Obrigado, professor. Com a palavra, Alessandra. Bom, a legislação ela é muito clara, tá, Eduardo e demais. A Copasa pode retirar o patrocínio, sendo privado ou não. Essa é uma faculdade, né? No caso da Copasa hoje, a gente tem um acordo coletivo, então isso garante, né, o direito, mas ela poderia fazer a retirada sendo pública ou privada. Então, não é essa a distinção. Para uma retirada de patrocínio, a gente tem regras claras da Previc. Previc é a nossa fiscalizadora. Então, ela não vai chegar e falar, eu retiro o patrocínio. Para ela fazer essa retirada de patrocínio, ela vai ter que ver todos os débitos que tem lá, trazer esses débitos a valor presente e fazer essa quitação. Então, para ela retirar esse patrocínio, tem todo um processo, isso é acompanhado pela Previc, então não é do dia para a noite. A Previc é um órgão que ele aplica sanção, então tem todo um acompanhamento para que isso aconteça. Mas a legislação permite. Então, pode retirar, sim, sendo pública ou privada. Em relação é um ponto importante, Eduardo, que eu preciso colocar, porque senão amanhã vai estar todo mundo lá na porta da Libertas querendo retirar o dinheiro. As pessoas não podem retirar o dinheiro, porque isso é para aposentadoria. Então, as pessoas só vão poder retirar ou portar em caso de desligamento, seja porque a pessoa pediu a demissão, ou seja porque ela foi desligada, ou no PDV. Então, nesse caso, ela pode se utilizar dos institutos que a legislação previdenciária permite. Então, ela pode resgatar o valor, né, total pagando imposto de renda, ela pode resgatar a parte e pedir o seu benefício se ela tiver direito. Então, tem uma legislação muito rígida em relação à retirada, né, do patrocínio, mas também para que elas possam usufruir desse dinheiro, porque senão amanhã eu contribuo hoje, amanhã eu tenho um problema, eu vou lá e falo, Libertas, eu preciso do meu dinheiro. Isso não é possível. Então, para deixar claro, né, para os meus colegas aí também, que para retirar o seu dinheiro de lá, ou você tem que ter as condições de aposentadoria, né, ter todos lá os seus requisitos de aposentadoria, ou se houver um desligamento, seja voluntário ou seja por demissão. Aí sim a pessoa pode usar o seu direito. Mas hoje, né, sendo uma pessoa que tem vínculo com a Copasa, ela não pode retirar o seu valor de lá. Tá? Mas em relação à retirada de patrocínio, pode sim, sendo pública ou privada, seguindo todas as regras da legislação. E efetuando os pagamentos trazidos, né, os débitos, tudo que tem lá, o provisionamento a valor presente. Muito obrigado. Obrigado, Alessandra.